Vamos falar do tipo 7 de personalidade do Enneagrama, e aqui nós estamos abordando a personalidade mais entusiasmada, mais otimista, mais motivadora e mais versátil dentre os 9 tipos do Enneagrama. O tipo 7 é aquela pessoa com uma energia que parece interminável, uma intensidade, uma fome pela vida no sentido mais amplo e mais positivo. É aquele sujeito que, por exemplo, aos sábados tem uma agenda cheia, ele tem um almoço combinado com uma turma de amigos, depois, à tarde, ele vai para um passeio, depois um happy hour, à noite tem mais um compromisso, uma festa, um show, um evento, e essa pessoa está sempre com essa energia, transitando em diferentes ambientes, uma versatilidade. Esse é o tipo 7 de personalidade do Enneagrama. A motivação de um tipo 7 é essa busca por a independência, por sua independência, por realizar muitas coisas, por sentir-se plena, feliz. E por trás de todo esse sentimento, de toda essa busca por poder viver a vida, está uma busca por segurança. Se o tipo 5 busca a sua segurança mergulhando para dentro de si, para o autoconhecimento, para as ideias, para o mundo das teorias, o tipo 7 busca essa segurança indo encontrar pessoas, construir grupos, parcerias, ampliar as suas redes de contato. E é exatamente isso que o tipo 7 faz. Essa busca por segurança, interagindo com pessoas. E de forma muito curiosa, o 7, ao mesmo tempo em que quer segurança conhecendo pessoas, quer ser absolutamente livre, independente, para poder justamente viver a vida. Como eu falei há pouco, uma agenda num sábado que parece interminável. Com esse perfil, e eu brinco, falando sério, com todo respeito, que o tipo 7 é o grande bom vivan do Enneagrama. Com esse perfil, com essa fome, essa intensidade, esse desejo de viver experiências. Óbvio que no papel de líder, o tipo 7 será um líder animado, divertido, alto astral, muito articulado, um líder que conversará com todas as pessoas da empresa, com todos os departamentos, que terá trânsito em diferentes áreas, que levará essa versatilidade para os seus projetos. Afinal de contas, convivendo com tantas pessoas em tantos ambientes, sempre interagindo com alegria, com alto astral, o tipo 7 vai desenvolvendo um repertório de experiências absolutamente notável. É aquela pessoa que consegue conversar sobre qualquer assunto, consegue sustentar conversas inteligentes sobre qualquer temática. E todo esse perfil estará presente no tipo 7 quanto líder. O tendão de Aquiles do 7, ele pode se tornar uma pessoa e uma liderança um pouco dispersa, um pouco superficial, porque estará envolvido com muitos projetos, com muitas frentes de atenção, e, portanto, tem o desafio de manter o foco, de não ficar apenas nas superficialidades, mas de fato de envolver-se com mais profundidade no que está fazendo. E pode também, com esse perfil, com essa busca por muitos projetos, muitas experiências, muitas redes de contato, pode tornar-se uma pessoa acelerada demais,
Às vezes, inclusive, é difícil sustentar uma conversa com o tipo 7, porque ele entende dos assuntos, ele tem essa versatilidade, mas às vezes ele está presente em uma situação, mas a cabeça já está pensando na próxima situação, no próximo projeto, na próxima experiência, e, portanto, se torna uma pessoa dispersa, sem foco, acelerada em termos de pensamento e em termos de comportamento. Esse é um tendão de Aquiles que o tipo 7 precisa olhar com bastante cuidado. E frases típicas de um tipo 7: essa equipe precisa ser mais dinâmica, temos que acelerar, minha equipe é muito parada. Perceba que, como acontece com todos os tipos, as frases típicas trazem elementos característicos daquele tipo, que podem ser elementos positivos. De repente, o 7 precisa mesmo que sua equipe seja mais dinâmica, seja mais proativa. A sua equipe talvez esteja um pouco parada, um pouco acomodada, mas as frases também indicam os riscos do tipo, às vezes acelerando demais a equipe, colocando pilha demais nas pessoas, quando muitas vezes isso não é necessário. E é óbvio que nem todos têm essa energia de um tipo 7. Imagine um tipo 7 liderando um tipo 5. Nós já vimos o tipo 5, uma pessoa mais focada, que não gosta de ambientes barulhentos, agitados, que precisa dessa introspecção para concentrar-se. Um tipo 7 com essa aceleração, se for descuidado, ele vai simplesmente tornar a vida de um liderado tipo 5 infernal, e ele vai colocar um nível de estresse nesse tipo 5 que o tipo 5 não vai suportar e vai pedir para sair da equipe. Vamos falar dos subtipos. Os dois vizinhos, portanto, o 7 pode ter como subtipos o 6 ou o 8. Nos dois casos, nós temos muito poder de realização, mas aqui um poder de realização com características bem diferentes. Nós já vimos o 6, você sabe que o 6 é o sujeito do trabalho em equipe, então articula muito bem com as equipes, com as pessoas, constrói ambientes de segurança. Portanto, é o sujeito da cooperação, e um tipo 7, subtipo 6, terá esse traço. O poder de realização do 7, a intensidade do 7, a energia do 7, mas sempre trazendo esse elemento positivo do trabalho em equipe, da cooperação de um subtipo 6. Quanto ao subtipo 8, o 8 nós veremos ainda, é um sujeito também com muito poder de realização, mas um sujeito que é menos cooperativo do que um 6, por exemplo. É um sujeito de uma pegada um pouco mais individualista. Eu vou fazer, não quero depender de ninguém, eu estou me propondo a realizar. Então, o 8 traz um poder de realização que nós poderíamos dizer que é um pouco mais competitivo do que cooperativo. Quanto aos tendões de Aquiles, eles estão presentes aqui sim, como acontece com todos os tipos. No caso de um 7 subtipo 6, o tendão de Aquiles pode ser a insegurança dos tipos 6, aqui subtipos 6. A questão da insegurança. Então, imagine que uma pessoa que às vezes acelera demais, como um tipo 7, se você agrega esta insegurança de um subtipo 6, nós podemos ter aquela situação em que o 7 não dá profundidade aos projetos, fica apenas no superficial, porque na verdade tem receio, tem insegurança justamente dessa profundidade. E aí nós teremos, por exemplo, um líder tipo 7, subtipo 6, que não se envolve com a devida profundidade nos projetos,
porque existe ali um traço de insegurança mal trabalhado que incomoda e que prejudica o trabalho, prejudica os processos. No caso de um subtipo 8, aqui a luz se acende, a luz amarela da atenção, do cuidado, porque nós estamos falando de um tipo 7 que é intenso, com um subtipo 8 que é intenso. E essa intensidade ao quadrado pode gerar muita aceleração, muita inquietude e, portanto, pode comprometer qualquer realização. Imagine um carro que tem dois aceleradores e não tem um freio compatível. Esta seria a analogia que eu faria aqui. O 7 acelera, o 8 acelera, portanto, dois aceleradores e não existe um freio compatível. Então, você já consegue imaginar, perdão, o risco que seria que é esta combinação quando tipo e subtipo aceleram e nenhum deles tem muito poder de freio, ok? Então, se você se identifica com qualquer um dos subtipos, sendo um tipo 7, cuidado com estas combinações dos tendões de Aquiles. Para nós fecharmos, como melhorar um tipo 7? Olhando as retas internas, um dos caminhos é o 7 aprender com o tipo 5. Nós já vimos o 5 dispersa muito menos do que o tipo 7, o 5 tem foco, portanto, tipo 7, esse é um excelente caminho para o seu desenvolvimento, para o seu aperfeiçoamento. Observe tipos 5, como eles se concentram, como eles conseguem dar mergulhos mais profundos nos projetos nos quais estão envolvidos, como eles conseguem se blindar do excesso de ruído externo para terem realizações com mais robustez, com mais consistência, com mais qualidade na entrega. As duas dicas, a primeira já está dada, dispersar menos e concentrar mais, então um foco nos processos do dia a dia. A segunda dica, o 7 é um ótimo sujeito nas interações, sobre isso não há dúvida, mas que essa interação seja feita com mais atenção. Então, você, tipo 7, pratique escuta ativa e paciente. O 7, nesse risco da dispersão, da superficialidade, muitas vezes está ouvindo as pessoas, mas não está escutando. E o escutar significa estar atento no momento presente, esquecendo um pouco a situação futura, a experiência futura. Você consegue, de fato, escutar ativamente, sem interromper, sem ficar querendo antecipar, sem que a sua cabeça já esteja buscando uma resposta e a pessoa mal terminou de falar. Então, praticar escutativa e paciente é um excelente exercício para os tipos 7. Na sequência, vamos falar do tipo 8.